Infelizmente, a gente tem vivido um tempo na igreja evangélica em que alguns atributos parecem ser maiores do que outros, né? E aí, na hora que se fala que Deus é amor, Deus é grandão, né? Deus é amor, e aí a gente vai falando isso, mas a gente esquece que os outros atributos de Deus são equivalentes, né? Então, Deus, ele é justiça também, né? E eu falo isso porque eu acho que isso deve estar primariamente na nossa mente nesse tipo de discussão. A segunda coisa que a gente tem que considerar é que Deus é soberano. E quando a gente fala de soberania, a gente não está falando de uma soberania esquartejada. A gente está falando de uma soberania onde que Deus, ele de fato exerce todas as coisas. Não é aquela coisa de até aqui Deus trabalha, a partir daqui Deus fica de lado e o ser humano ele assume. A gente não pode cair nesse erro. E outra coisa que é muito importante para controlar a nossa conversa é justamente a gente entender que o infinito, melhor, o eterno, que infinito tem começo e não tem fim. Não tem fim. Mas o eterno não tem começo e não tem fim. O eterno não cabe na nossa mente finita. Então, muitas perguntas aqui, eu tenho absoluta certeza que a gente vai até fazer alguma consideração, mas nada de taxação, porque se a palavra de Deus ela não fala, então eu me calo. Nós devemos entender isso, né? Então, assim, eu acredito que Deus, ele criou todas as coisas conforme o relato verídico, né, de Gênesis 1, 2, né, e 3 ali, Deus ele foi ofendido por conta do pecado de Adão, né, o nosso representante federativo. E aí Deus, em sua infinita misericórdia, ele salva quem ele quer, né, e ele também exerce justiça a quem ele quer. Não se trata de ser um Deus mau ou um Deus bom. Se trata de ser Deus. Eu acho que o próprio nome Deus já qualifica ele. Então ele tem todo o poder de querer exercer a sua justiça sobre todos os homens. No entanto, aí a perspectiva é interessante a gente inverter. Não é que Deus quer mandar para o inferno. Deus poderia mandar todos nós, inclusive eu. Inclusive eu, como o principal pecador. Estou tomando o título do apóstolo Paulo ali, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E eu, como principal, eu deveria estar queimando no inferno. Mas Deus, o mas fez diferença. Eu já vi que tá em Efésios aí, ó, a Bíblia do pastor Renato tem, mas Deus na sua infinita misericórdia, ele decidiu me amar, me salvar, pagar um preço que eu jamais teria condições de pagar. Isso é maravilhoso. Querido, não posso deixar também de falar com você para você se inscrever no nosso canal, deixe lá o seu like, porque assim você faz com que o nosso programa seja relevante e aí ele passa a ser recomendado. Então é importante não só você nos assistir, mas você também compartilhar aí com seus amigos, com seu vizinho, para que a palavra de Deus seja realmente propagada.